Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Profecia de Fé, onde exploramos histórias bíblicas, ensinamentos profundos e como eles se relacionam com nossas vidas hoje. Hoje, vamos mergulhar em duas narrativas cruciais da Bíblia: a queda de Jericó e a transgressão de Acã. Essas histórias, encontradas no livro de Josué, nos ensinam lições profundas sobre obediência, fé e as consequências da desobediência. A queda de Jericó é um dos eventos mais emblemáticos da Bíblia, marcado por uma vitória sobrenatural que destacou a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. No entanto, logo após essa vitória, os israelitas enfrentaram uma derrota inesperada em Ai, que revelou a desobediência de um homem chamado Acã. Essa sequência de eventos é uma narrativa poderosa sobre como a desobediência individual pode afetar toda uma comunidade. Antes de entrarmos nos detalhes dessas histórias, vamos contextualizar o momento histórico em que elas ocorreram. A história de Jericó e Acã acontece após a saída dos israelitas do Egito, quando eles estavam finalmente próximos de entrar na terra prometida, Canaã. Josué, o sucessor de Moisés, liderava o povo neste momento crucial da história. Jericó era uma cidade fortificada, um obstáculo significativo para os israelitas, e sua queda foi um marco importante no processo de conquista de Canaã. A cidade de Jericó era conhecida por sua imponência e defesas impenetráveis. Ela era cercada por altas muralhas e possuía um sistema de fortificação que parecia invencível. Para os israelitas, que estavam acostumados a guerras e batalhas, Jericó representava um desafio único. Mas como veremos, Deus tinha um plano totalmente diferente do que o mundo conhecia. Ele não usaria força bruta ou estratégias militares convencionais para conquistar a cidade. Em vez disso, ele revelaria sua majestade e sua capacidade de realizar o impossível. A história da queda de Jericó é um exemplo poderoso de como Deus age de maneira surpreendente e sobrenatural. Ele não precisa seguir os padrões do mundo para alcançar seus objetivos. Em vez disso, ele escolhe usar o que parece fraco e insignificante para confundir o que é forte. Essa é uma lição que podemos aplicar em nossas vidas hoje. Confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Agora que já contextualizamos o momento histórico e entendemos a importância de Jericó, vamos mergulhar na narrativa bíblica em si. No capítulo 6 de Josué, lemos sobre a chegada dos israelitas às fronteiras de Jericó. Eles estavam próximos de entrar na terra prometida, mas a cidade fortificada representava um obstáculo imediato. Josué, como líder, sabia que não poderia conquistar Jericó por meios humanos. Foi então que ele recebeu uma visão divina, uma ordem direta de Deus sobre como proceder. Essa visão é um momento crucial na história. Josué recebeu instruções claras e detalhadas sobre como Deus desejava que Jericó fosse conquistada. Essas instruções incluíam um plano que parecia totalmente incomum e até mesmo absurdo aos olhos humanos. Mas, como veremos, era exatamente essa aparente insignificância do plano que tornaria a vitória de Deus ainda mais evidente. O plano consistia em uma marcha em torno das muralhas de Jericó. Durante 6 dias, os israelitas teriam que caminhar em torno da cidade uma vez por dia, com os sacerdotes tocando trombetas de carnação. No 7º dia, eles teriam que caminhar em torno da cidade 7 vezes, com os sacerdotes tocando as trombetas e o povo gritando em alta voz no momento certo. Essa sequência de eventos parecia totalmente incomum e sem sentido aos olhos humanos. Como uma simples marcha em torno de uma cidade poderia derrubar suas muralhas? Mas como veremos, era exatamente essa aparente insignificância do plano que destacava a majestade de Deus. Ele não precisava de força bruta ou estratégias militares convencionais para conquistar Jericó.
Em vez disso, ele escolheu usar o que parecia fraco e insignificante para confundir o que era forte. Essa é uma lição poderosa para nós: confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. A marcha em torno de Jericó também representava um ato de fé e obediência. Josué e os israelitas foram chamados a confiar completamente no Senhor e a seguir suas instruções à risca. Não havia espaço para dúvidas ou questionamentos. Essa obediência total é uma lição que podemos aplicar em nossas vidas hoje. Confiar em Deus, mesmo quando suas instruções parecem contrárias à lógica humana. Além disso, a presença da Arca da Aliança era fundamental nesse plano. A arca representava a presença de Deus entre seu povo, e sua inclusão no plano destacava a importância de Deus estar no centro de tudo. Sem a presença de Deus, o plano não teria funcionado. Isso nos lembra que em nossas vidas, Deus deve estar no centro de tudo o que fazemos. No 7º dia, os israelitas seguiram o plano de Deus à risca. Eles marcharam em torno de Jericó 7 vezes, com os sacerdotes tocando as trombetas e o povo gritando em alta voz no momento certo. No momento em que o povo gritou, as muralhas de Jericó desabaram e a cidade foi conquistada. Essa foi uma vitória totalmente sobrenatural, uma prova da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. A queda de Jericó é um exemplo poderoso de como Deus age de maneira surpreendente e sobrenatural. Ele não precisa seguir os padrões do mundo para alcançar seus objetivos. Em vez disso, ele escolhe usar o que parece fraco e insignificante para confundir o que é forte. Essa é uma lição que podemos aplicar em nossas vidas hoje. Confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Outra lição importante dessa história é a importância de Deus estar no centro de tudo. A presença da Arca da Aliança, um símbolo da presença de Deus, foi fundamental no plano de Deus. Sem a presença de Deus, o plano não teria funcionado. Isso nos lembra que, em nossas vidas, Deus deve estar no centro de tudo o que fazemos. Outra lição importante dessa história é a importância de Deus estar no centro de tudo. A presença da Arca da Aliança, um símbolo da presença de Deus, foi fundamental no plano de Deus. Sem a presença de Deus, o plano não teria funcionado. Isso nos lembra que, em nossas vidas, Deus deve estar no centro de tudo o que fazemos. Após a vitória em Jericó, os israelitas enfrentaram uma nova cidade, Ai. Diferente de Jericó, Ai era uma cidade menor e menos fortificada. Os israelitas, confiantes em sua recente vitória, acreditavam que a conquista de Ai seria fácil. No entanto, o que aconteceu foi o oposto. Os israelitas foram derrotados de forma humilhante. A derrota foi tão impactante que Josué, em sua angústia, se prostrou diante de Deus, questionando o que havia acontecido. Deus, em sua misericórdia, revelou a Josué a verdadeira causa da derrota: a desobediência de um homem chamado Acã. Acã havia desobedecido à ordem divina de não tomar nada dos despojos de Jericó. Deus havia ordenado que tudo em Jericó fosse consagrado a ele. Mas Acã, movido pela cobiça, havia escondido para si algumas coisas, incluindo uma túnica valiosa, dinheiro e ouro. Essa desobediência não apenas privou os israelitas da bênção de Deus, mas também trouxe a desgraça sobre eles. A cobiça de Acã foi o ponto de partida para uma série de eventos que levaram à derrota em Ai. Deus havia dado instruções claras sobre como lidar com os despojos de Jericó, mas Acã escolheu seguir seus próprios desejos em vez de obedecer a Deus. Essa escolha não afetou apenas ele, mas toda a comunidade israelita. A desobediência individual pode ter consequências devastadoras para o grupo como um todo, e esse é um ensinamento importante para nós hoje. Após a descoberta da desobediência de Acã, Josué e os líderes convocaram Acã para confrontá-lo.
Sob a pressão, Acã confessou seus pecados e revelou o que havia feito. Sua confissão, embora valiosa, não foi suficiente para remediar o dano causado. Deus exigiu justiça e Acã, junto com sua família e tudo o que possuía, foi punido severamente. Essa punição foi um lembrete poderoso para os israelitas sobre a gravidade dos pecados e a necessidade de obediência total a Deus. A história de Acã é um aviso para nós sobre os perigos da cobiça e da desobediência. Acã não apenas pecou contra Deus, mas também colocou em risco a segurança e o futuro de toda a comunidade. Sua desobediência não foi um ato inofensivo. Ela teve consequências reais e duradouras. Essa narrativa nos lembra que nossos atos têm consequências e que a obediência a Deus é essencial para a prosperidade de nossa vida e da comunidade à qual pertencemos. A história de Jericó e a transgressão de Acã são narrativas ricas em ensinamentos que podemos aplicar em nossas vidas hoje. Primeiramente, elas nos lembram da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. A queda de Jericó foi uma vitória sobrenatural, uma prova de que Deus age de maneira surpreendente e sobrenatural quando confiamos em sua palavra. Mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, Deus pode realizar o impossível. Além disso, essas histórias nos ensinam sobre a importância da obediência. Josué e os israelitas foram chamados a confiar completamente no Senhor e a seguir suas instruções à risca. Não havia espaço para dúvidas ou questionamentos. Essa obediência total é uma lição que podemos aplicar em nossas vidas hoje. Confiar em Deus, mesmo quando suas instruções parecem contrárias à lógica humana. A desobediência de Acã nos serve como um aviso sobre os perigos da cobiça e da desobediência. Acã escolheu seguir seus próprios desejos em vez de obedecer a Deus. E isso trouxe desgraça não apenas para ele, mas para toda a comunidade. Sua história nos lembra que nossos atos têm consequências e que a obediência a Deus é essencial para a prosperidade de nossa vida e da comunidade à qual pertencemos. Outra lição importante dessas narrativas é a importância de Deus estar no centro de tudo. A presença da Arca da Aliança, um símbolo da presença de Deus, foi fundamental no plano de Deus para a queda de Jericó. Sem a presença de Deus, o plano não teria funcionado. Isso nos lembra que em nossas vidas, Deus deve estar no centro de tudo o que fazemos. Em conclusão, a queda de Jericó e a transgressão de Acã são histórias poderosas que nos ensinam sobre a fidelidade de Deus, a importância da obediência e o perigo da desobediência. Elas nos lembram que Deus age de maneira surpreendente e sobrenatural quando confiamos em sua palavra e que nossos atos têm consequências reais e duradouras. Espero que essas histórias tenham sido uma bênção para vocês e que tenham inspirado vocês a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Obrigado por assistir ao canal Profecia de Fé. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas lições bíblicas. Até a próxima e que Deus abençoe a todos vocês.